Eu consigo aprender Libras? Será que dá para aprender Libras? Talvez você está aí do outro lado e fala assim, Júnior, eu amo Libras, eu gosto tanto de Libras, mas eu não sei se eu consigo aprender. Já pensou nisso? Você já pensou nesse olhar? Será que eu consigo aprender? Será que eu não consigo? Será que é para mim? Será que não é? Já pensou nisso? Então eu tenho algumas dicas que eu preparei aqui para você. A primeira dica, para você que pergunta assim, será que eu sou capaz de aprender? É não desanimar antes de tentar. Às vezes, antes da gente começar alguma coisa, a gente coloca na nossa cabeça que é muito difícil. E aí a gente faz isso aqui, ó. Conhece esse sinal? A gente desanima antes de começar. Por quê? Porque a gente coloca na nossa cabeça que às vezes eu não tenho idade. Eu já estou velho já para poder aprender uma língua nova. Impossível. Ou eu não tenho tempo. O meu tempo é curto. Ou eu não tenho dinheiro. Ou eu não tenho como. E aí a gente coloca vários não tens, vários empecilhos. Então, uma dica que eu tenho para você é não desista antes de começar. Porque quando você começar, você vai se surpreender com o resultado. Como assim, Júnior, eu vou me surpreender com o resultado? A capacidade da gente desenvolver e de aprender um idioma, ela é presente em todos nós. Nós somos feitos, projetados, cientificamente falando, para nos comunicar. Então, se é o seu desejo, você vai conseguir. Só que se você desistir antes de começar, como é que você vai saber que você vai conseguir, que você é capaz? Muitos pesquisadores, poliglotas, dizem que a gente tem uma idade ideal para a gente poder aprender uma nova língua. E essa idade ideal, ela está em torno dos 17 anos. Mas esses mesmos estudiosos que apontam sobre essa idade dos 17 anos, e aí ele falou que a gente precisa de um processo para a gente poder começar a aprender. A gente precisa aprender a aprender. Curioso, né? Aprender a aprender. A gente precisa aprender a como se aprende. É como se a gente regredisse no tempo. É como se você voltasse lá atrás. Vivência, persistência, aceitar o seu erro, aceitar que você não vai conseguir tudo de primeira, mas que para você chegar até onde você precisa de persistir e não de desistir. Às vezes, o nosso problema em aprender algo que a gente desanima está com o nosso emocional. Já pensou nisso? Às vezes a gente começa a aprender algo e aí a gente é desmotivado. As pessoas tentam a gente, desmotivam a gente coloca aquilo na cabeça. Opa, não consigo. Talvez você tentou do jeito errado e a gente precisa tentar do jeito certo para poder dar certo. Então, quando eu falo para você aprender a aprender, é porque eu quero que você aprenda a aprender esse novo idioma, a se descobrir nesse novo idioma. A gente precisa identificar para que a gente aprende, o que eu quero com aquele idioma. Por exemplo, você aprende Libras. Por quê? Para quê e para quem? Quando a gente entende esses três pilares do porquê, para quê e para quem, a gente consegue traçar um objetivo. Por que que você aprende Libras? Por que que você aprendeu? Por que que você quer aprender? Por que que você aprende? Para quê? Para quem? Essas três perguntas, elas têm que estar muito bem definidas na nossa mente. Para tudo que a gente vai fazer, não só no aprender um novo idioma. A gente aprende Libras para o surdo, porque nós não precisamos dar Libras enquanto ouvintes. Eu não preciso, consigo me comunicar, mas eu aprendo para ser a ponte de conhecimento entre o professor e o aluno, entre o ouvinte e o surdo. E quando a gente tem isso definido aqui na nossa mente, olha, eu aprendo Libras para me comunicar com o surdo. Eu me preocupo com o surdo e não com o outro ouvinte. E aí eu não permito que aquela pressão do ouvinte, ela me faça desanimar. Eu não vou me sentir avaliado por outro ouvinte. Quando você estiver sinalizando, ou quando você estiver se motivando para sinalizar, você vai pensar no seguinte, será que aquele surdo vai entender? Vai. Quando eu olhar lá na cara dele, na expressão dele, eu vou ver que ele entendeu. Eu vou ver os olhinhos dele brilhando e vou falar assim, rapaz, consegui fazer o que eu me propus a fazer, que é me comunicar. E aí você aprendeu a aprender, porque você descobriu o motivo pelo qual você está envolvido nisso. Por onde eu começo? Por onde eu começo? A gente precisa aprender coisas que vão nos ajudar.
coisas que fazem parte do nosso vocabulário, do nosso dia a dia. Sul chegou na minha loja, o que eu vendo? Vendo roupa. Quais são os sinais das roupas? Vou aprender isso aqui. Sul chegou na minha loja e eu quero fazer um atendimento para ele sobre o que a gente faz aqui, sobre a nossa prestação de serviço. Vou aprender isso. Então eu preciso de pautar desse vocabulário, porque esse vocabulário vai me dar a base para conversar com o surdo. Se eu começo a estudar, e aí eu começo a estudar mapas, sinal de estado, sinal dos animais, das cores, e fico focado nisso, o que acontece? Quando o surdo chegar para conversar comigo, eu não vou falar com ele sobre cores, eu não vou falar com ele sobre mapas, e aí o que acontece? Eu não tenho vocabulário para falar com ele, porque eu aprendi isso, e eu estudei isso. Então a gente começa pela nossa área de necessidade, por coisas que você precisa. Então, se você tem dificuldade para saber se você é capaz, eu quero te dizer que você é capaz de aprender, mas você precisa de um roteiro para você aprender. Um roteiro para você aprender. Porque sem roteiro a gente não chega lá. Às vezes a gente se prepara para conversar com o surdo só o superficial. E aí quando vem um assunto que não é superficial, é um pouco mais profundo, eu não sei porque eu só estou no raso. Então você precisa ir além. Você precisa ir um pouco mais além para você conseguir ter uma comunicação de verdade e se realizar no que você faz.